Para nós, redentoristas, novembro é um mês especial, pois é quando celebramos o mês da vocação missionária redentorista. Foi em 9 de novembro de 1732, há 291 anos, que Santo Afonso Maria de Ligório fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. A congregação nasceu em resposta ao chamado que ele experimentou vindo de Jesus através dos pobres. No ano de 1730, Afonso, cidadão de Nápoles, abandonou uma bem-sucedida carreira como advogado para se tornar padre em sua própria cidade. Em razão da exaustão causada por todos os seus trabalhos missionários, seus médicos o advertiram que deveria descansar. Para isso, deixou a sua cidade para respirar o ar puro da montanha. Com alguns amigos próximos, ele foi para Scala, na costa de Amalfi, ao sul de Nápoles. Lá, nas montanhas, ficava o santuário de Santa Maria dei Monti, um lugar propício para o descanso, perfeito para a contemplação, perto da mãe de Nosso Senhor. Era cercado de altas montanhas, belezas naturais e próximo ao mar. Contudo, Scala também significava pobreza. Nas montanhas viviam grupos de pastores que vinham aos missionários buscando pelo Evangelho, pela palavra da vida. Afonso ficou surpreso com a fome deles pela palavra de Deus e lembrou-se das palavras do profeta: as crianças clamam por comida, mas não há ninguém para lhes dar. Seu primeiro biógrafo nos diz que quando Afonso deixou as montanhas, uma parte do seu coração ficou com esses pastores e que ele choraria pensando em como poderia ajudá-los. Em Nápoles, após muita oração e reflexão para discernir claramente, ele entendeu que precisava voltar. Certamente havia pobreza em Nápoles também, mas havia muitos outros lá que poderiam ajudar aos pobres a escaparem de seu lugar como marginalizados na sociedade. Em Scala, os pobres estavam sozinhos, sem ninguém para ajudá-los, totalmente abandonados. Esses pastores e camponeses eram o grupo mais marginalizado daquela sociedade. Eles não eram considerados homens como os outros homens. Eram a desgraça da natureza. Foi por causa de sua condição de vida que Santo Afonso escolheu estar ao lado deles, compartilhar sua vida e levar em abundância a palavra de Deus. Em 9 de novembro de 1732, em sua amada Scala, Santo Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Redentor. Foi fundada para que seguíssemos o exemplo de nosso Salvador Jesus Cristo, anunciando a boa nova aos pobres. Ele tinha 36 anos de idade, sua vida se tornou uma missão e serviço aos mais abandonados. A congregação foi aprovada pelo Papa Bento XIV em 25 de fevereiro de 1749. Os missionários redentoristas continuam, nos dias atuais, o carisma de Santo Afonso na igreja e na sociedade, fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados no zelo, humildes e sempre dados à oração. Os redentoristas, como homens apostólicos e genuínos discípulos de Santo Afonso, seguindo contentes a Cristo Salvador, participam de seu ministério e anunciam-no com evangélica simplicidade de vida e de linguagem, pela abnegação de si mesmos, pela disponibilidade constante para as coisas mais difíceis, a fim de levar aos homens a copiosa redenção. Os padres e irmãos redentoristas vivem comunidades missionárias, sempre acolhedoras em oração, como Maria de Nazaré, através de missões, retiros, ministério paroquial, apostolados ecumênicos, ministério de reconciliação e ensino de teologia moral, proclamam o amor de Deus, nosso Pai,
tanto através do anúncio verbal, quanto através da palavra escrita. Jesus habitou entre nós para se tornar um sinal da misericórdia. Ele é a palavra de vida que nutre o coração humano, que dá um novo significado à nossa vida, para que possamos vivê-la plenamente em liberdade e solidariedade com os outros. E como Afonso, os redentoristas fazem uma opção muito clara pelos pobres, afirmando sua dignidade e grandeza diante de Deus, acreditando que a boa nova de nosso Senhor é especialmente para eles. Somos cerca de 4.600 redentoristas, padres e irmãos. Trabalhamos em 82 países nos 5 continentes, ajudados por muitos homens e mulheres que colaboram em nossa missão. Juntos formamos uma única família redentorista. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é o ícone missionário da congregação. Além de Santo Afonso, outros 3 redentoristas foram canonizados: São Geraldo Magela, São Clemente Hofbauer e São João Neumann. Muitos redentoristas foram beatificados, como Genaro Sarnelli, Pedro Donders, Gaspar Stangassinger, Francisco Xavier Silos, bem como a leiga Conchita Maria. Outros ainda deram a sua vida pela missão, como os mártires na Ucrânia, Eslováquia e Espanha. Sim, somos missionários. Gostaria que você ouvisse o irmão Diego compartilhar sobre a vocação do irmão missionário redentorista. Os irmãos redentoristas são homens que escolhem a vida consagrada através da profissão religiosa. Pertence à congregação do Santíssimo Redentor, comprometendo-se com o carisma missionário redentorista na Igreja. Os irmãos, como homens consagrados, são chamados a viver vidas proféticas que testemunham como Jesus viveu nesta terra, pobre, casto e obediente ao Pai, e anuncia com amor o reino de Deus. Como irmãos, somos compelidos a viver e testemunhar de uma maneira mais visível um sinal da fraternidade que nos une e a dar a vida na proclamação da copiosa redenção encontrada em Jesus, primeiro dentro da comunidade e depois através da atividade missionária da congregação. A vocação do irmão redentorista é um dom divino e, portanto, ele a compartilha com seus confrades na vida fraterna da comunidade. E com a Igreja como um todo, o irmão como consagrado é compreendido por meio dos votos religiosos que faz. Sua identidade, porém, não se confunde com o mistério ordenado e não depende dele, pois este é apenas um aspecto da vida consagrada. O testemunho profético de ser o irmão redentorista é apontar o único caminho para a felicidade, para a grandeza, um caminho que nos enche de alegria na fraternidade, que é o caminho de Jesus. É uma forma de ser como Jesus, ou seja, próximo às pessoas, compartilhando suas alegrias e tristeza, mostrando com nosso amor o rosto paternal de Deus e o carinho materno da Igreja. É testemunhar o Pai o seu amor misericordioso com a graça de Cristo, sendo capaz de infundir esperança nesta humanidade marcada pela ansiedade e o medo e por vezes tentada ao desânimo. Faz sentido a força renovada das bem-aventuranças da honestidade, da compaixão, o valor da bondade, da simplicidade e essencial, cheia de significado, nutrindo esperança na Igreja. É um segmento radical de Jesus que compreende ao mesmo tempo uma vida especialmente dedicada a Deus e também ao trabalho missionário. Como resultado das novas reflexões sobre a vocação e o papel dos irmãos, após o Vaticano II, houve uma mudança tanto na formação quanto nos diferentes tipos de ministério
em que estes estão envolvidos. Hoje, os irmãos não estão apenas envolvidos em tarefas domésticas, em nossas igrejas, santuário ou casas, mas também estão envolvidos em outros setores, como, por exemplo, professor, gerente financeiro, profissional da saúde, especialistas em mídias e também advogados. Para citar alguns, alguém que deseja ser irmão e ingressar na congregação, interessado em exercer uma profissão através da vida consagrada, é tão bem-vindo como alguém que voluntariamente responderá às necessidades de nossas casas, igrejas e santuários. Portanto, meus caros irmãos, confrades redentoristas, monjas redentoristas, religiosas que compartilham nosso carisma missionário, nossos associados leigos, parceiros, colaboradores e missionários, convido a todos a celebrar este mês pela vocação missionária redentorista. Primeiro, orando pelas vocações, seja dos irmãos, padres, dos associados leigos, colaboradores ou missionários, e depois convidando os jovens a conhecer mais sobre a vocação e a vida missionária redentorista, indicando-os a uma comunidade redentorista mais próxima de você ou para a nossa página e sites da congregação. Finalmente, convido a todos a se juntarem a nós em oração. Agora juntos, façamos a oração pelas vocações para a família redentorista. Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que nos destes em Cristo, nosso Redentor. Que teu Espírito Santo envolva teu povo, fazendo com que tua suave convocação seja ouvida em muitos corações. Senhor da Messe, abençoa a família redentorista em todo o mundo, com muitas vocações, para que aqueles mais necessitados experimentem a boa nova da redenção. Que teu amor cresça entre nós e teu reino venha, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração por vocações para a família redentorista. Deus providente, tu falaste teu sonho de copiosa redenção em Jesus Cristo. Teu Espírito incendiou o coração de Santo Afonso, inspirando a fundar uma família na Igreja, dedicada a proclamar a boa notícia da redenção aos mais abandonados. Que desponte entre nós, homens e mulheres, fortes na fé, inflamados de amor por ti e pela missão de proclamar tua palavra entre aqueles que não te conhecem ou que precisam ouvir tua palavra proclamada de novo. Guia-nos a responder o seu chamado com generosidade e a servir com alegria e esperança na missão redentorista. Pedimos isso em nome de Jesus, tua palavra, que é nossa vida. Amém. Mãe do perpétuo socorro, rogai por nós. Santo Afonso e todos os nossos santos, bem-aventurados e mártires, rogai por nós. Amém.